colocar aqui para gravar. Já era para ter feito antes, e agora a gente vai ver se vocês fizeram ou não, né? E tirar dúvida. Vai ser da mesma forma. Eu vou fazer 3 exercícios, 2 no final, e vou continuar aí separação de mistura. Peço que vocês fechem os microfones, por favor. Né? Feche o microfone aí, que tem microfone aberto. Por favor. Agora foi. Vou compartilhar aí com vocês os slides, né? Abram aí na página 5, a gente corrigiu o exercício até o 4. Hoje a gente vai corrigir a partir do 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, né? 3 primeiros, o 5, o 6 e o 7, depois a gente corrige o resto. Combinado? Então, vou compartilhar aí com vocês os nossos slides. Deixa eu... Olha o microfone, fecha o microfone, por favor. O chat está falando, página 5. Página 5 do material, da apostila. Né? Calma perguntou aí. Vou cair para vocês. E a primeira questão é a seguinte, que é a questão número 5 do material. Ela fala assim, a densidade de um material é 8,8. E esse material apresenta uma massa de 0,02 toneladas. O volume deste material irá deslocar. Se eu tenho densidade e tenho massa, não tem problema. O que eu vou usar é exatamente essa equação. Essa equação é que vai resolver os meus problemas. Então, a única coisa que eu tenho que fazer agora é, como a densidade está em grama, eu não posso usar a massa em toneladas. Então, eu trago ela para gramas. Vou pegar 0,0002 toneladas, multiplico por 1.000, vai dar 0,02 quilos. Para eu trazer para gramas, eu multiplico de novo por 1.000 e dá 20 gramas. Agora, a massa e a densidade estão na mesma unidade, é só substituir. No lugar de D, a gente coloca 8,8, porque não tem nada embaixo nenhum. E no lugar de M, 20. E V, multiplicamos, cruzado. Vai ficar 8,8V igual a 20. O 8,8 passa para cá dividindo, 20 dividido por 8,8, nós temos aí um volume de 2,27 ml. Alternativa, letra B. É só dividir 20 por 8,8, eu acho 2,27. O X da questão era você notar que a densidade aqui está em gramas e a massa está em toneladas. Então, não pode, tem que estar na mesma unidade. Não tem como transformar a unidade de densidade, então você transforma a massa. A massa, você traz ela para gramas, ou seja, multiplica por 1.000, vem para quilos, multiplica por 1.000, vem para gramas. Aí é só substituir na equação e correr para o abraço. Né? Eu vou fazer as próximas 2 questões. Se alguém tiver dúvida, coloca no chat, que depois eu leio e volto na questão. Vamos fazer esse combinado aí. Quem tiver dúvida, anota já no chat. E quando eu voltar, essa aqui é a questão número 5. Exercício número 5. Se alguém tiver dúvida, escreva aí exercício número 5. Professor, eu tive dúvida na transformação. Faz ele de novo? Não tem problema algum. Vocês façam aí. Eu vou passar para 6. E depois da 6, passo a 7, olha o chat. Depois a gente continua a matéria e volta aqui. Então, essa questão número 6, é uma questão um pouco grande. Mas ela é bem tranquila também. Não tem nada demais. Aí ela fala assim, pela legislação, os fabricantes de objetos plásticos, copos descartáveis, frascos de shampoo, sacolas e etc.,
são obrigados a especificar o tipo de polímero composto presente no material da seguinte forma, né? Aí ele coloca aqui vários polímeros, polímero 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a simbologia. Observe o valor de cada tipo de material, da densidade. No caso, o polímero 1, que é aí, né, o politeralfato de etileno, né, o PET, que a gente fala. A densidade dele varia de 1,38 a 1,39. Aí nós temos o segundo polímero, varia a densidade dele 0,95 e 0,97. Enfim, aqui nós temos a legenda de cada polímero e aqui a sua densidade. Aí ele fala assim, de posse dessa informação, um professor colocou um pedaço de cada tipo de plástico em um becker e pediu aos alunos que separassem, adicionando primeiro álcool e depois água e, por último, sal de cozinha. Usando a sequência recomendada pelo professor, é correto afirmar que a ordem que as amostras foram retiradas, ou seja, que flutuavam, são. Qual a primeira coisa que você coloca, pessoal? É álcool. Então, álcool tem densidade de quanto? 0,8 gramas. Eu vou colocar tudo isso aqui e vou colocar água. O líquido tem densidade de 0,8. O primeiro PET, olha a densidade dele, é maior ou menor? A densidade aqui é maior, logo ele vai afundar, ele não vai flutuar, não tem como retirar. O 2 também afunda. O 3, ó, densidade maior, também afunda. O 4 também afunda. O 5 também afunda. O 6 também afunda. Você conseguiu tirar alguma coisa? Colocando álcool, você não tirou nada. Absolutamente nada. Aí, você vai adicionar aí a água. Qual é a densidade da água? A densidade da água é 1. A densidade da água sendo 1, a gente vai ver quem flutua e quem a gente separa, né? No caso aí. Então, nós vamos aí, deixa eu apagar aqui, ó. Ops, riscou tudo mesmo, acho que eu queria que riscasse. Coloquei água, densidade da água é 1. Primeiro, vai afundar ou vai flutuar? Vai afundar, então eu não tiro, né? O segundo, vai afundar ou vai flutuar? Vai flutuar, então 2, eu consigo tirar. O 3, também não, afunda. O 4, ele tem densidade menor ainda, ele flutua muito mais rápido. O 5 tem densidade menor ainda. Ele flutua. O 6, não. Tem densidade maior que o 1, não flutua. Então, o primeiro aí, pessoal, é colocar, né, o que tem densidade menor, que vai flutuar primeiro. 5. Depois dele, que tem densidade menor aí que a água, o 4, logo ele flutua. E o 2, logo ele flutua. Então, quem já tem essa sequência aí de cara, é a letra C, eu nem preciso fazer muito esforço com os outros, mas eu vou explicar por que o dos outros. Ao colocar sal, eu aumento a densidade do líquido. E ao aumentar a densidade do líquido, né, eu vou, ó, o 2 já foi, o 4 já foi, o 5 já foi. Qual é, depois desses, a menor densidade que eu tenho? A menor densidade que eu tenho é do 6. Logo, ao jogar um pouquinho de sal, eu já tiro o 6. Próximo. Depois, quem é a próxima densidade aí, ó? O 3. Então, o próximo é tirar o 3. E o último é o PET, que tem maior densidade, está representado pelo 1. Então, alternativa letra C, o álcool não vai movimentar nada, a água vai movimentar primeiro, né, que tem densidade menor do 5,
depois o 4, que tem densidade um pouquinho maior que o 5, e o 2, que tem um pouquinho maior que os outros dois. Vou adicionando sal. O 6, né, tem próximo aí de 1, um pouquinho maior, por isso que é o primeiro que flutua, depois o 3 e depois o 1. Né, sequência lógica aqui de ordem que a densidade funciona. Por isso que a alternativa letra C foi da menor densidade para a maior. Exercício 7, para a gente dar continuidade ao conteúdo. Né, e depois a gente volta nos exercícios, fazendo aí o 8 e o 9 no final. Um estudante pegou 2 recipientes com quantidades diferentes de água destilada. A água destilada é água pura, não tem nada adicionado nela. Um estava com 1 litro e o outro com 100 litros. Então, ele pegou 2 recipientes, um tinha 1 litro e o outro tinha 100 litros. Ok? Com base nesses experimentos, podemos concluir, né, aí ele mediu o ponto de ebulição dos 2 recipientes em diferentes altitudes. Com base nesse experimento, podemos concluir que os resultados foram, certo. O ponto de ebulição não depende da quantidade da substância, se é 1 litro ou se é 100 litros. E ele fala exceto, quem está errado, tá bom? Não quem está certo. Pessoal, o ponto de ebulição não depende da quantidade, ele depende da substância. Coloque isso na sua cabeça. Se é água, se você tem 1 tonelada de água, se você tem 1 pingo de água, todos eles têm a mesma quantidade, o mesmo ponto de ebulição. Então, não é a está correta. Letra B. O ponto de ebulição é uma propriedade específica da matéria. Correto. O ponto de ebulição é uma propriedade específica da matéria. Então, não é letra C. Letra B, aliás. C. Quanto maior a altitude lá no Brasília, menor o ponto de ebulição. Correto. Lembra quando a gente ligava para o Bolsonaro? Que eu fiz isso com vocês? Altitude, questão do IFES. Altitude mais alta, menor o ponto de ebulição. Grandeza inversamente proporcional, tá correto. E a última, letra D. Quanto menor a altitude, menor o ponto de ebulição. Errado. Nível do mar, altitude menor, praticamente 0. A temperatura de ebulição é sempre maior, né? Meninos, eu vou interromper aí o compartilhamento e vou ver se tem alguma dúvida lá no chat. Tranque os microfones, tem microfone aberto. E aí eu vou dar uma olhadinha aí no chat. Não tem nenhum. Eu vou continuar. Semana passada nós falamos um pouco sobre separação de misturas. Né? Recordei o que é substância pura, o que é mistura. Mistura, o processo de separar elas é por um processo físico. E eu falei que a gente tem que reconhecer se a mistura é homogênea ou heterogênea. A gente começou por misturas heterogêneas e nós começamos por processos heterogêneos, né? De sólido-sólido. 2 misturas de 2 sólidos. Quem quiser acompanhar o que eu estou falando, está na página 9 da apostila. Vou colocar aqui no chat. Pode acompanhar aí. A gente vai dar continuidade. Vou lembrar rapidinho o que a gente viu na aula passada, que foram uns 5 ou 6 primeiros métodos de separação sólido-sólido. E depois eu mando o resto das coisas. Então, vamos aí? O método de separação sólido-sólido que a gente viu primeiro foi catação. Eu lembrei vocês de Lego, eu lembrei de miçanga e do famoso catar feijão em casa. É separar sólidos, são 2 sólidos, sujeira e o feijão. Feijão ruim, você acha feio, o feijão bom. É separar sólido. Catar é algo que você consegue visualizar e separar com a mão. Ou separar com a pinça. É importante a gente saber o princípio da coisa, né? O significado.
Porque senão tem dois sólidos, água, sal e açúcar. É dois sólidos, eu já posso direto colocar catar? Não, né? A gente sabe que não. E aí a gente viu ventilação e separação magnética. A separação magnética, ela acontece, né, entre dois sólidos, só que um deles, pessoal, tem que ter campo magnético, um deles tem que ser atraído por um ímã. Possivelmente, toda vez que eu falar de limaia de ferro, pó de ferro, você já coloca na sua cabeça que é separação magnética, ou também conhecida como imantação. Ventilação, que falamos também aula passada, separa por densidade. O que for leve, o que for menos denso, o vento vai carregar. O que for ter mais peso, né? Que for mais denso, vai voltar para sua base. No caso aqui do café, é a peneira base. Você joga, o fruto cai de novo na peneira e as folhas vão. Ah, professora, não dá para catar as folhas? Não dá. Eu disse isso semana passada. Isso não vai ser eficiente. Nós paramos aqui nesses dois, que foi levigação e peneiração. Peneirar é separar as partículas de tamanhos, de diâmetros diferentes, com auxílio de peneiras. Eu falei um pouquinho para vocês sobre a tamização. É a mesma coisa, só que é um processo com várias peneiras juntas e com um agitador, né, elétrico aí, onde vão ter várias peneirinhas, uma em cima da outra, onde o agitador aí elétrico vai peneirar, nós vamos ter vários tamanhos de partículas. Isso é tamização. Levigação, muito usado para separar ouro, como eu falei com vocês semana passada. Ele não separa só ouro, por isso vocês têm que ficar muito ligados nisso, na levigação. A levigação, pessoal, é um método de separação onde separa algos com densidades diferentes, porém, agora com o auxílio da corrente de ar, corrente de líquido. Né? Eu vou ter um prato, um apoio novamente. O que for leve, o que for menos denso. Vocês têm acesso à minha lousa, por favor, não risquem. Já me ajuda. Né? Vou limpar aqui. Não quis limpar. Acho que alguém já deve ter limpado, né? Tá, isso aqui. Enfim. Deixa eu descartar e voltar. Meu Deus do céu, alguém riscou a tela. Jesus toma conta. Deixa eu tirar. Mistura heterogênea, Bernardo, são misturas que têm mais de uma fase. Que é aquelas que eu consigo observar as fases. Mistura homogênea é aquela que tem vários componentes e tem apenas uma fase. Essa é a diferença. Vou compartilhar aqui novamente, por favor, não risque a tela, não sei como é que vocês fazem isso, Senhor Jesus das almas. Professora, é porque tem uma opção aqui para riscar a tela, por isso que as pessoas têm como riscar a sua tela. Ai, Jesus, então não use essa opção. Um dia eu vou pedir para que vocês façam isso, até às vezes resolver um exercício. Mas hoje me ajuda aí. Levigação, pessoal, é separação por densidade com auxílio da corrente de água. O que for menos denso, a água vai levar. O que for mais denso vai ficar no prato. Lembra que eu falei que para o ouro eles jogam mercúrio? Mercúrio é um metal tóxico, metal pesado. E ao lavar aí o ouro, né? Essa água vai para rios e lagos. Eu sei que vocês não mexem com isso, mas se alguém um dia for numa mina de ouro, numa jazida, por favor, não use mercúrio. Se for usar, use um tanque separado para depois tratar. Nós vamos falar agora algo que a gente não viu semana passada, que é o próximo processo, que se chama dissolução fracionada. Dissolução fracionada nada mais é do que dissolver por partes, dissolver frações. No caso, como eu estou separando sólido e sólido, eu vou ter dois sólidos, sal e areia. Esse sal e areia aqui tem algum líquido que dissolve um dos dois, porque se dissolver os dois vai estar misturado da mesma forma, não vai separar. Então tem um que separa e esse aí é a água, né?
adiciono água aqui, no momento em que eu adiciono água, graças a Deus a areia não dissolve na água, a areia vai ficar embaixo e a água vai dissolver no sal. Eu consegui separar os dois sólidos. Lógico que depois disso eu tenho que fazer outros processos, né? Mas a princípio eu separei os dois sólidos. Agora tem um sólido e um líquido, né? Dentro da situação. Então, dissolução fracionada é dissolver uma das partes. Próximo processo aí, que também separa sólido do sólido, ele se chama cristalização. O que é cristalizar? Eu tenho aí dois componentes, né, sólidos, que são dissolvidos em um líquido, e quando eu dissolvo nesse líquido, esses dois sólidos, e coloco para evaporar, um evapora junto com o líquido, e o outro cristaliza, forma cristais, né, forma uma parte sólida. Então, eu tenho dois sólidos dissolvidos no líquido, porém, ao aquecer, um vai evaporar junto com o seu líquido que estava ali, e o outro vai cristalizar, vai formar aí estado sólido. Cristalização é isso, né? Onde vocês veem o nome de cristalização? Esse processo é muito usado aonde? Açúcar cristalizado, né? Muito utilizado aí para fazer a cristalização da açúcar. Nós temos aí fusão fracionada. O que é fusão? Sólido para líquido. É só pensar. Então, fracionada é parte. Uma parte de uma mistura sólida, de dois sólidos, vai virar líquido. Então, eu tenho, por exemplo, uma liga metálica. Uma liga metálica, pessoal, por exemplo, o aço. O aço é uma liga metálica. É a mistura de vários metais, várias substâncias aí. E aí eu coloco para aquecer. Mas apenas um desses componentes vai virar líquido. Os outros continuam no estado sólido. Então, eu consigo separar, né? No caso aqui, eu tenho dois estados sólidos, o enxofre e a areia. Ao aquecer, a areia continua sólida. E o enxofre, pessoal, ele vira líquido. Então, aí a gente consegue separar. Nós temos outro processo de separação, que é a sublimação. O que é a sublimação? Eu tenho algo sólido e levo ela direto para o gás. Então, eu tenho dois sólidos aqui, areia e iodo. Ao aquecer, o iodo vira direto gás. E a areia vai ficar plena ali, aquecida, né? Ela não vai acontecer nada com ela. Meninos, a gente termina a parte aí sólido-sólido. Dentro dessa parte sólido-sólido, nós temos catação. Ou seja, a gente tem que olhar para a mistura sólido-sólido, a gente tem que ver onde melhor que se encaixa. Catação, ventilação, levigação, separação magnética, cristalização, dissolução, peneiração, fusão fracionada e sublimação. É o que mais tem. São 9 métodos de separação quando nós temos sólido-sólido. Os outros ficam mais tranquilos. Eu vou explicar aí separação sólido-líquido e aí eu volto para o chat para ver se tem alguma dúvida. Separação sólido-líquido, eu tenho 4 processos de separação. O primeiro deles é decantar. Decantar nada mais é do que separar por densidade, só que agora com o auxílio do tempo. Você já viu alguns processos que separam por densidade. Ventilação, só que aí precisa do ar. Levigação da corrente de água. E decantação, precisa aí da diferença de densidade, mas com o auxílio do tempo. Eu tenho uma água barrenta aqui, eu deixo ela em repouso um certo tempo, a água que é menos densa fica em cima, o barro embaixo. Consegui separar as duas fases, né? Outro método de separação é a centrifugação. Centrífugo é um aparelho onde acelera essa decantação, onde nós temos compostos que não acontece essa decantação muito rápido. E esse processo aí de decantação, no caso, acontece no sangue, no leite, né? É o quê? Ele vai girar em alta velocidade de rotação aqui, e ao separar, ele vai conseguir separar o plasma das hemácias, como a gente tem aqui do lado.
Então, é só um método de acelerar, né, a separação por densidade, por decantação. E como que ele acelera? Por velocidade de rotação. Outro método de separação sólido-líquido é o famoso filtro. Aqui nós temos um filtro de papel, o líquido passa, retém o sólido. Ou o nosso filtro caseiro em casa, onde nós temos uma vela, né? E nessa vela aqui, a água vai passar, vai cair aqui embaixo, né? E ela vai reter tudo dentro dela, ó, tá vendo? Ela tá bem suja, por isso que a gente tem que trocar sempre a vela. Ela vai reter toda a parte sólida. Aí que a gente vê, praticamente microscópica, tá na água. Muito utilizado no Brasil esses filtros de barros, são bem eficientes, tá bom, pessoal? Para terminar aí a parte de sólido e líquido, de misturas heterogêneas, outro método de separação é a filtração a vácuo. O que é a filtração a vácuo? É a mesma coisa, você vai ter um filtro aqui dentro do funil, né? E esse filtro de papel, porém, você vai ter uma bomba que vai sugar todo o ar existente ali. Logo, essa filtração vai acontecer muito mais rápido. A filtração a vácuo, ela usa filtros, assim como a outra filtração, porém ela tem uma bomba, né, um meio que causa vácuo. Ele aumenta, acelera essa filtração, é bem mais rápido. Isso acontece, pessoal, quando o processo é bem vagaroso. A gente usa a filtração a vácuo. Eu vou voltar aqui para o chat para ver se tem alguma dúvida, né? Nós temos mais ou menos aí 10 minutos para a aula acabar. Ele não teve nenhuma dúvida. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês de uma separação líquido-líquido. E aí, quando eu terminar a separação líquido-líquido, eu vou fazer os exercícios aí com vocês e retornar os exercícios da página 5. E aí, depois a aula acabou, né, meus amigos? Porque a aula boa é assim, passa correndo, voando, muito rápido. Próxima separação ainda com a gente, tudo que a gente está falando aqui é para misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas onde separa, a gente mistura dois sólidos, que a gente consegue ver, né, diferenciar esses dois sólidos, duas fases, ou um sólido e um líquido, e agora dois líquidos diferentes. A gente foi ao laboratório, vocês não foram, estou pensando lá no Marista, né? A gente faz em casa também isso aqui bem tranquilo. A gente mistura água e óleo, são dois líquidos que têm densidades diferentes. Ao misturar esses dois líquidos que têm densidades diferentes, a gente pode separar por decantação. Só que essa decantação aqui é diferente do sólido líquido, que a gente pode usar aí o famoso funil de separação. O que é o funil de separação? Aqui nós temos, né, os dois líquidos, a gente esperou um tempinho aí para decantar, separar em duas fases. Eu abro essa torneirinha, deixo cair todo o líquido transparente. Quando eu vejo que o líquido amarelado está chegando aqui, eu já vou travando a torneirinha para fechar ela toda. Tem que ser muito bom aí na parte de motora e na visualização, né? Por isso que ao final a gente vai fechando, vai afunilando, para que não caia, para que se separe com maior eficiência. Aqui nós temos, ó, a torneirinha, ela é móvel, a gente, né, abre e fecha, cai o líquido e o outro líquido fica ali. Você pega o outro recipiente, depois abre e cai tudo do óleo. Bem tranquilo aí a separação líquido-líquido, né? Para a próxima aula, a gente termina a última aí, que é gás sólido, que tem duas, e termina misturas homogêneas. Aí vai ter outra lista de exercícios. Para acabar aí a aula, peço que vocês abram na página 5. Nós vamos fazer o exercício 8 e o exercício 9 da página 5. Por favor. Exercício 8 e o exercício 9, que a gente fez até o 7. Então, vai ser aí o que a gente vai ter. Aqui na página 5. Então, vamos lá.
O uso da panela de pressão é fundamental em grandes altitudes, já que o cozimento dos alimentos nesses lugares torna-se mais difícil. O que torna mais difícil? No altitude mais alta, temperatura de ebulição menor e a água evapora. Então, toda hora você tem que ficar jogando água para cozinhar. A temperatura é menor, não vai ter a troca. Então, a panela de pressão lá é ideal, porque você vai manter a pressão e cozinhar mais rápido. A explicação para a necessidade do uso da panela de pressão em grandes altitudes é devido às baixas temperaturas, que geralmente são encontradas nesses locais. Nada a ver. A temperatura não vai influenciar aí na temperatura de ebulição. O que influencia é a pressão atmosférica. Letra B, a espessura da panela de pressão. Gente, jamais. Espessura de panela de pressão pode afetar em outra coisa, mas não no cozimento aí normal. Por que a gente precisa usar? Devido à necessidade de aumentar a pressão interna, permitindo assim um cozimento mais rápido. Ok, é a pressão aí que faz ter a temperatura de ebulição menor. Então, a alternativa correta aí, pessoal, é a letra C. É por causa da pressão atmosférica, que é menor, logo a temperatura de ebulição é menor. Vai demorar mais tempo para cozinhar esse alimento, porque vai chegar e vai evaporar, vai chegar e vai evaporar. E quem cozinha o alimento é a água. Então, você precisa de água ali. Aí você vai jogar água fria de novo, até esquentar, para cozer o alimento, vai demorar mais tempo. Se você consegue manter, né, esse alimento aí, dentro de uma pressão, a gente consegue cozinhar mais rápido. O que não tem? A letra D está errada. Em função do material que é usado na fabricação da panela, ou seja, pessoal, existe panela de pressão de inúmeros, tem de teflon, tem de alumínio, tem de aço inox, enfim, isso não vai interferir, vai cozinhar seu alimento da mesma forma, né? Depende aí os elementos químicos que ele vai deixar no seu alimento. Mas contra a tempo para cozinhar, que é o que ele fala aqui, mesma coisa. Questão número 9. E depois eu volto aí para o chat, né, para ver se tem alguma dúvida, para a gente finalizar a aula. E se sobrar uns 2 minutinhos, eu começo aí gás sólido, né, com vocês. É comum observar em grandes altitudes uma formação de gelo. Geralmente essa formação é conhecida como gelo eterno. Isso deve-se ao fato da formação não sofrer o degelo, mesmo em diferentes estações do ano. Em relação a essa formação de gelo, né, e aí nas altas altitudes, no pico dela, afirmar é certo. O que está errado? Isso acontece aonde, pessoal? Ali no Chile, naqueles Alpes onde as pessoas vão esquiar, acontece muito isso. A pontinha da montanha sempre está congelada, não tem esse degelo, é um gelo eterno, né? O que acontece? Letra A, trata-se de água no estado sólido. Pessoal, claro que gelo se trata de água no estado sólido, né? Letra B, a sua formação é devido à baixa pressão atmosférica. Ok, altas altitudes, tudo que está formando lá é por causa da baixa pressão atmosférica. Letra C, a baixa temperatura é a única explicação para que surja o gelo. Surge o gelo eterno. Não, pessoal, a temperatura não é o único motivo. Desliga o microfone, por favor. Não é só a temperatura que causa aí o gelo eterno. Depende da pressão, né, atmosférica do meio, depende de umas outras coisas. A altitude do local. Então, a letra C aí é o que está exceto, é o que está incorreta. Não é só a temperatura que depende. E letra D, no estado sólido, a água ocupa o maior espaço, pessoal. Isso aí a gente chama de anomalia da água. A água no estado sólido, tanto se você colocar uma garrafinha, né, e encher ela até a boca e colocar ela na geladeira, ela vai estufar. Ela vai sair o líquido ali de dentro. Porque o gelo ocupa um maior espaço. Está correto. Então, a alternativa, letra C, é a única que está errada. É a única que é
exceto. Vou voltar ali no chat com vocês, ver se tem alguma dúvida. Vocês não têm. Eu tenho ainda em 5 minutinhos, e para usar esses 5 minutinhos, eu vou fechar a aula com separação, o primeiro método de separação gás sólido. O primeiro método de separação gás sólido é bem fácil. Como que eu separo gás sólido? Eu separo com filtros, né? Eu tenho aí o famoso aspirador de pó. Ele é um processo onde a gente tem aqui gás e dentro dele tem um filtro. Ele separa toda a poeira, né, do gás que entra nele. E a gente tem esse famoso filtro também que acontece, separação gás sólido no seu ar-condicionado. Ali ele está jogando ar o tempo todo, ar geladinho, né, e suga um ar de dentro ali quente para jogar para fora. Então, todas as partículas passam por esse filtro, o gás vai, o sólido se retém no filtro. Então, o método de separar algo que é gás e sólido, método aí, um dos primeiros é filtração, e depois nós vamos falar sobre a chincanas, né? Então, para terminar a aula de hoje, nós vamos falar aí um pouquinho para vocês sobre, só para recordar, até agora nós falamos sobre misturas heterogêneas. E aí a gente, para separar misturas heterogêneas, a gente tem que saber se é sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido ou gás-sólido. Sólido-sólido, nós vimos 9 métodos de separação. Agora, se eu tenho sólido-líquido, eu tenho aí 4. O mais famoso dele é a filtração, né? Sendo que um deles é filtração a vácuo, é para acelerar. O outro foi líquido-líquido, que é a decantação, funil de separação. E o gás sólido que a gente viu aí, também utilizado, filtração. Notem que muitos deles se repetem na separação aí, mesmo sendo sólido-líquido, líquido-líquido ou gás sólido. Só uma maneira diferente de separar eles, né? Meninos, a aula está chegando ao final aí, eu devo ter 1 minuto e um pouquinho. Então, eu vou parar a gravação. Se tiver alguma dúvida aí, coloque aí. Vai ser os últimos suspiros da aula. Senão, a gente pode estar liberado, terminar os exercícios da página 5, 6 e 7. Eu vou corrigir na próxima aula. Eu termino a separação de misturas e termino de corrigir tudo. Não tem nenhuma dúvida? Tá bom, meninos. Boa noite para vocês. Bom descanso. Até segunda que vem. Pode ir saindo.